Bom, galera, então no vídeo de agora a gente vai dar continuidade à aula e eu vou fazer mais dois exemplos, tá? Esse aqui diz o seguinte: verifique se os pontos A, B e C podem ser os vértices de um mesmo triângulo. Bom, gente, a gente tá vendo condição de alinhamento de três pontos, né? Eu quero verificar se esses três pontos eles podem formar um triângulo, ou seja, se eles não estão alinhados, né? Então eu vou ter que ter três pontos que não estão na mesma reta para formar um triângulo, ok? Aqui foi só um esboço, é óbvio, né? Porque até a gente teria que colocar esses três pontos no plano cartesiano para ver a localização certinha deles. Mas eu não preciso fazer isso, a gente pode continuar calculando o determinante e se por acaso o determinante desse zero, né? A gente tinha duas condições, determinante dá zero ou determinante dá diferente de zero. Se o determinante desse zero, é porque os três pontos estariam alinhados. Se eles estão alinhados, eles não são vértices de um mesmo triângulo, ok? Então, nesse caso, a gente tem que verificar se o determinante vai dar diferente de zero. Se der diferente de zero, então a resposta seria que sim, os três pontos eles podem ser vértices de um mesmo triângulo, tá bom? Então, vamos fazer aqui o cálculo. Vou fazer o determinante. Primeira coluna é do x, então vai ficar menos 1, 2 e menos 4. Segunda coluna dos y, 3, 4 e 10. E a terceira coluna a gente completa com 1. Repetindo a primeira e a segunda coluna, então menos 1, 2 e menos 4 novamente. 3, 4 e 10 também. Vamos fazer a conta, então, aqui. Vou começar de novo, vou fazer de canetas coloridas para facilitar, tá? Aqui eu já vou fazer direto o cálculo, tá, gente? Então, menos 1 vezes 4 vezes 1 fica menos 4, certo? É a multiplicação em diagonal. Mais 3 vezes 1 vezes menos 4 vai ficar menos 12. Mais 1 vezes 2 vezes 10, 20. Sinal de menos, abre um parênteses, e agora vamos começar. Aqui eu não coloquei o risquinho, né? E vamos começar, então, com a outra diagonal. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Mais. Menos 1 vezes 1 vezes 10 dá menos 10. Mais 1 vezes 4 vezes menos 4, menos 16. Então, a gente faz joguinho de sinal, né, na multiplicação. Igual. A primeira coisa, eu vou eliminar esses dois parênteses aqui, tá? Na verdade, esses três parênteses menorzinhos aqui. Então, vai ficar menos 4, mais com menos, menos 12, mais 20, sinal de menos. Aqui eu copio 6, mais com menos fica menos 10, mais com menos, menos 16, ok? Juntando os negativos, aqui eu tenho menos 4 com menos 12, eu tenho então menos 16 mais 20, menos. Aqui então 6 positivo, menos 10 com menos 16, eu tenho menos 26. Então, eu juntei os negativos e agora eu vou fazer então a continha final dali, né? 20 menos 16, resta 4 positivo, né? Se eu tinha 20, tirei 16, ficou 4. Menos. Devo 26, paguei 6, então ainda estou devendo 26. Não, desculpa, devendo 20, né? 26, tiro 6, fica menos 20. Tomar muito cuidado com esse sinal de menos aqui, tá, gente? Depois que a gente fizer aqui a conta, a gente vai fazer então um joguinho de sinal. Agora, esse 4 permanece, menos com menos, mais o 20. Ok? Então, qual foi o resultado determinante? O determinante deu 24, certo? Então, como que fica a nossa resposta? Era para verificar se os três pontos poderiam ser vértices de um mesmo triângulo. Então, a gente pode escrever assim. Sim, os três pontos podem ser vértices de um mesmo triângulo.
ok? Porque quando o determinante dá diferente de zero, significa que os pontos não estão alinhados. Então, se eles não estão alinhados, a gente consegue formar um triângulo com esses 3 pontos. Agora, vamos para o próximo exemplo, que dele é um pouquinho diferente. Deixa eu colocar aqui para vocês. Exemplo 3. Colar minha folha, né, para ela não andar enquanto eu explico. Opa, a luz voltou, que bom. Bom, gente, então vamos olhar esse exemplo aqui. Ele diz o seguinte: determine o valor de x para que os pontos A, B e C sejam os vértices de um triângulo. Nesse caso aqui, se a gente perceber, nesse meu ponto C, eu não sei o valor de x dele, então tá uma incógnita, eu tenho que descobrir quem é esse x, tá? Quando aparece algo desse tipo para a gente determinar, usando, né, a condição de elemento dos 3 pontos, a gente vai fazer também o cálculo do determinante. E a gente vai colocar como a gente colocava antes. Então, eu vou colocar a coluna do x, 3, 1 e x. Depois, a coluna dos y, 5, 3 e 1. E eu completo com 1 aqui. Copio a primeira coluna, 3, 1, x. 5, 3, 1, a segunda coluna. Ok? Só que o que acontece aqui? A gente quer saber quem é o x de modo que esses 3 pontos sejam vértices de um mesmo triângulo, né? Então, o que acontece com o determinante? Ele vai ter que ser diferente de zero, certo? Então, a gente vai usar essa condição aqui para poder fazer a nossa conta, tá bom? O cálculo fica da mesma forma, então eu começo calculando aqui, né? 3 vezes 3 vezes 1, 9, mais 5 vezes 1, 5. 5 vezes x, 5x. 1 vezes 1 vezes 1, mais 1, ok? Sinal de menos, abre parênteses e vamos para a próxima diagonal. Lá em cima, 5 vezes 1 vezes 1, 5, mais 3 vezes 1 vezes 1, 3, mais 1 vezes 3, 3, 3 vezes x, 3x. E isso tudo tem que ser diferente de zero. Coloco diferente de zero aqui porque a gente quer que seja vértice de um mesmo triângulo, ok? Bom, nesse caso aqui agora, eu não consigo somar o 9 com 5x, né? Porque aqui não tem incógnita, não tem o x. Então, eu vou somar o 9 com o 1. Consigo somar números com números, né? 9 com 1 dá 10, então eu tenho 10 mais 5x. Sinal de menos. Vamos agora aqui dentro do parênteses. O que eu consigo juntar aqui dentro? Bom, novamente, a única parte que tem incógnita é o 3x, então eu não consigo juntar nem com 5 nem com 3. Então, eu vou juntar só o 5 e o 3 sozinho, então vai ficar 8 mais 3x. Tudo isso diferente de zero, certo? Para dar continuidade toda a nossa conta, a gente vai fazer o jogo de sinal para eliminar esses parênteses aqui, ó. Só que tem 2 valores ali dentro, estão vendo? Antes a gente deixava apenas um valor lá no final para fazer o jogo de sinal. Aqui, então, a gente vai ter que fazer o jogo de sinal desse menos com um 8 e desse menos com um 3, tá certo? Se fizer só com um 8, vai dar errado, tá? Então, vamos começar aqui copiando o 10 mais 5x. E eu vou fazer, então, menos com mais 8 fica menos 8. E menos com mais 3x, menos 3x. Percebam que eu fiz o jogo de sinal e eliminei os parênteses. Então, tudo isso diferente de zero. Agora, o que eu consigo fazer? Eu vou conseguir juntar esse 10 com menos 8. Então, eu vou fazer 10 com menos 8 fica 2. E 5x com menos 3x vai ficar mais 2x. Tudo isso diferente de zero, ok? Agora, para eu descobrir o valor de x, isso aqui é uma equação, é como se fosse um igual, como a gente faz aquelas equações que tem igual a algum valor, né? Só que a gente está usando sinal diferente, a forma de resolver é a mesma. Então, o 2x permanece aqui, diferente de esse 2 vem para cá, menos 2, certo?
x, então tem que ser diferente. Esse menos 2, ele continua no mesmo lugar. O 2 que está multiplicando, ele vem dividindo, sem alterar sinal. O 2 positivo está multiplicando, é ele que vem dividindo, certo? E a gente, então, tem que o resultado vai dar x diferente de menos 1. O que significa esse resultado, gente? Para que esses 3 pontos consigam ser os vértices de um triângulo, que eu consiga formar um triângulo com os 3 pontos, o x ele pode ser qualquer número diferente de menos 1, certo? O x pode ser o número 5, pode ser o número 0, pode ser o número menos 3, enfim. Qualquer número que eu quiser, pode ser uma fração, 1/2, qualquer número diferente de menos 1. Por quê? Se o x ele der menos 1, né? Se no caso eu colocasse o x aqui como sendo menos 1, eu ia ter que esses 3 pontos estariam numa mesma reta, tá? Então, nesse caso, o meu x ele pode ser qualquer número diferente de menos 1, ok? É isso, então. Espero que vocês tenham entendido e relembrado do conteúdo. Agora eu vou passar uns exemplos, mais alguns exercícios para vocês treinarem, tá bom? Até logo!